Atraia e retenha talentos com benefícios flexíveis com a marca e cores da sua empresa. Nas versões crachá ou cartão personalizado. Com bandeira Visa é aceito em milhões de estabelecimentos. Tenha todos os benefícios em um só cartão. A carteira Saldo Livre tem flexibilidade com saque e Pix. Gerencie os benefícios em uma única plataforma com integração em sistemas de folha de ponto. Custo zero para sua empresa e colaborador. Vem pra BIS. Olá, esse é o novo episódio do Radiocast Você RH. E o tema de hoje é a importância da capacitação contínua do RH. E para falar sobre isso, trouxemos um especialista no assunto, Conrado Schlohauer, sócio da Nove, estúdio de cultura de aprendizagem e autor do livro Lifelong Learners. Olá, Conrado, muito obrigado aí pela sua participação. Ale, obrigado pelo convite, especialmente para falar desse tema. Adorei o convite e a gente poder falar um pouco sobre isso, que eu acho que é absolutamente fundamental. Queria que você falasse um pouco sobre qual que é a importância dessa capacitação contínua do RH nesse contexto de transformações que o mercado vem passando. Essa pergunta é fundamental. A área de RH ela tem uma vontade de sentar à mesa. Eu acabei de ver um post de um evento que aconteceu em Berlim agora, da Learning Technology, onde Donald Clark, um super crítico da área, fala assim, de novo a gente está discutindo a vontade de sentar à mesa. E essa necessidade vem dos fundamentos. A questão de área de RH nasceu como uma área muito de operação. Uma área muito voltada para cuidar de folhas de pagamento, para cuidar... Foi ocupando um espaço que eu acho que é fundamental, do ponto de vista de desenvolvimento, do ponto de vista de preocupação com carreira, do ponto de vista de upskilling e reskilling, do ponto de vista de cultura. O que acontece é que o mercado mudou de maneira radical e tem a ver com tecnologia, que a gente pode falar depois, mas tem a ver com as pessoas estarem absolutamente enfadadas e desengajadas. Então, num momento onde a gente vive, segundo o Fórum Econômico Mundial, uma necessidade de upskilling de 1,1 bilhão de pessoas. Onde ele fala que em 2027 o trabalho que era feito por máquinas, que saiu de 34%, vai para 43% do trabalho feito por máquinas. E nesse contexto, a gente vai ter mais necessidade de emprego do que queda, quer dizer, a previsão do Fórum Econômico Mundial não é que vai ter um grande desemprego, ao contrário, vai ter uma grande necessidade de emprego. A gente precisa de gente capacitada e gente com vontade de estar presente no trabalho. Não é isso que a gente está vendo. Então, uns dados da pesquisa da Gallup, que acabou de sair de 2023, esse da América não tem Brasil, quer dizer, não está publicado o Brasil, mas tem a América Latina. 70% das pessoas estão desengajadas, ou ativamente desengajadas ou desengajadas. 50% procura novos empregos, de maneira ativa. 40% está estressado, e eu adorei a maneira como eles fazem a pergunta. Então, assim, ontem, estou entrevistando hoje, ontem você esteve estressado? Então, 40% das pessoas falaram, não, ontem eu estive estressado. E 1/8 sentiu raiva no dia anterior. Que me chamou muita atenção, você sentiu raiva no trabalho, 1 em cada 8 pessoas, tem algo muito errado nesse processo. E a gente poderia falar assim, não, mas isso é porque pós-pandemia as pessoas estão voltando. Não, pós-pandemia, o engajamento global, esse número é 23%. O engajamento é o maior que já teve, então não é a pandemia. Não, pode ser a volta ao trabalho presencial, também não é. Você pega no Brasil e você compara as pessoas que estão trabalhando em casa, as pessoas que estão trabalhando híbridas, as pessoas que estão trabalhando na empresa, o desengajamento é o mesmo, alto. Então, assim, a gente tem uma necessidade de repensar a lógica como a relação entre as pessoas e das pessoas com o trabalho acontece. Eu acho que esse pode e deve ser um papel do RH. A gente não está preparado para isso, mas eu acho que a gente tem que buscar novos olhares e novas ferramentas e novas abordagens para fazer o que a gente já faz de uma maneira diferente. Então, eu acho absolutamente fundamental. Conrado, pela tua experiência com isso, você vê áreas ou atividades do RH em que essa capacitação é mais necessária? Putz, eu acho que ela é cross, viu? Pensando aqui, eu fico pensando, nas áreas mais operacionais, essas áreas vão ser inundadas pelo ChatGPT. Então,
ou pela inteligência artificial, ou pelas ferramentas de inteligência artificial. Eu uso o ChatGPT, obviamente, como referência. A gente pode... Estava contando para ler aqui depois que eu, até para preparar para esse papo, utilizei, enfim, eu tenho utilizado muito no meu dia a dia. Então, as áreas operacionais, elas vão todas serem absolutamente invadidas. Idealmente, elas não deveriam nem ser invadidas, deveriam ser puxadas pelo próprio RH. Então, assim, quem está na operação vai ter que arranjar outras coisas para fazer. E tem muita coisa para fazer. Então, nas áreas operacionais. Do ponto de vista das áreas... eu sou um cara de treinamento e desenvolvimento. Nessa área, tem um mundo acontecendo. A necessidade de upskilling e reskilling da empresa como um todo é muito grande. A gente vive uma grande crise que as pessoas não estão indo nos programas. As pessoas são de saco muito cheio do que sentar na tela ou ir no workshop. Então, nessas áreas também tem necessidade. A lógica de cultura também. Então, eu efetivamente acho que todo profissional de RH tem que buscar novos caminhos. Tem um artigo antigo, putz, eu não vou lembrar de quem que é, eu acho que é do Urich, que ele começa o artigo e fala assim, olha, se a gente for continuar a fazer o que a gente faz, talvez valha a pena a gente ser substituído por máquina mesmo. Esse artigo tem uns 25 anos. Tem um artigo da BCG, da consultoria, do Boston Consulting Group, que ele fala assim, talvez esteja na hora da área de aprendizagem sair do RH. E a gente vai ter um CHRO e vai ter um CLO, um Chief Human Resource, né? um C de RH e um C de aprendizagem, um C-level de aprendizagem. Então é um momento de mudança, é um momento de muita necessidade e é um momento onde está todo mundo meio perdido. Então a gente pode, a partir da aquisição de novas habilidades, novos conhecimentos, a gente pode liderar essa transformação do mundo do trabalho. Legal. Como que você vê a capacitação contínua influenciando na retenção de talentos e na cultura organizacional também? Quando a gente fala de... Eu acho que mais do que capacitação contínua, Ale, eu falaria de cultura de aprendizagem. É um tema que vocês sabem que eu mergulho muito. Não é novo. Peter Senge escreveu livro há, sei lá, 30 anos, 25 anos, sobre organizações que aprendem. Era um livro complexo, né? Então as pessoas tinham dificuldade de traduzir, fazia muito sentido. E talvez já há uns 5, 7 anos a gente fala de cultura de aprendizagem. Então a capacitação contínua, se a gente for traduzir, eu me senti aprendendo todos os dias. Para aprender todos os dias, a gente vai aprender nos treinamentos formais, e são fundamentais, mas a gente vai aprender também no nosso dia a dia, a gente vai aprender também porque as pessoas trocam, a gente vai aprender também porque eu tenho tempo, eu tenho energia para fazer isso, eu vou aprender também porque o meu gestor ou minha gestora são exemplos para mim e trazem coisas novas. Então é um olhar que ele é amplo. É a essência do lifelong learning. Né? É a essência do lifelong learning. Eu adoro o fato de que lifelong learning, né, o aprendizagem ao longo da vida, e curiosidade são as novas habilidades. Essa habilidade chamava antes aprendizado ativo e estratégias de aprendizado. Eu escutei até um cara falar, adorei isso, que falou, eu fui dar uma palestra e tinha um evento e a pessoa do evento fazia uma conversa comigo para saber da palestra. Daí eu falei de active learning e ele falou assim, mas que aprendizado que não é ativo? Para ser aprendizado tem que ser ativo. Adorei esse ponto. E aparentemente o Fórum Econômico Mundial também decidiu mudar de 3 anos para cá e mudou para aprendizado ao longo da vida e curiosidade como uma habilidade. Então, assim, essa habilidade de como é que eu faço para aprender depois de adulto, foi o que eu escrevi no meu livro, meu doutorado foi nisso, ele é fundamental, é um skill, é uma habilidade específica a ser desenvolvida. Agora, para a empresa, a capacitação contínua, indo no ponto da sua pergunta, todas as pesquisas de cultura de aprendizagem bem estruturadas, e a gente tem muitas pesquisas, falam de engajamento, inovação, resultado financeiro. O que é legal... no relatório da Gallup, e saiu recentemente, por isso que eu estou citando tanto, e acho um relatório importante para a gente, e que a gente fala pouco, quando você fala assim, as pessoas altamente desengajadas, o que elas gostariam de fazer? Tem umas 8 coisas lá, uma das eu queria aprender mais. Mas sabe o que é interessante? Ela não fala assim, eu queria mais treinamento. Essa pessoa fala, eu queria aprender mais porque meu trabalho é repetitivo. Então não adianta botar curso... Só curso, de novo, sempre é importante
ter um apoio formal. Mas botar só isso, daí eu vou voltar para o meu dia a dia e vou fazer a mesma coisa. E cada vez mais, eu acho que o Fórum Econômico Mundial, né, ele tem uma plataforma de upskilling e reskilling, com muita informação boa. Quando ele fala assim, vai ter mais ganho de emprego do que, mais necessidade de pessoas do que desemprego, é porque esses trabalhos repetitivos vão acabar e a gente vai precisar de outros trabalhos com outras habilidades. Então, quem vai... De novo, eu não vejo outra área da empresa para capitanear, para conduzir, para facilitar esse processo que não é RH. Mas não da maneira como a gente faz hoje. Uhum. De que maneira você vê a tecnologia, Conrado, transformando a aprendizagem e o desenvolvimento do RH? É assim, de que maneira eu vejo? Muito pouco. De que maneira eu gostaria de ver, eu tenho a potencialidade, é muito grande. O que eu estou sentindo agora, voltando ao velho normal, acho que é isso, uma expressão boa. A gente teve o novo normal pós-pandemia, e daí fomos para Zoom, e Mural, e Miro, e descobrimos as salas compartilhadas, e daí as pessoas se cansaram loucamente disso. Uma das coisas que eu acho que aconteceu como decorrência do trabalho remoto durante a pandemia é que, para trabalhar, a gente começou a achar que trabalhar era fazer reunião. Então, assim, a gente tinha aquela agenda maluca de 6 reuniões, 7 reuniões por dia. Cunhou-se até um termo, né, a fadiga do Zoom, do aplicativo Zoom. E eu acho que a fadiga não é de tela, a fadiga é de reunião. As pessoas estão muito cansadas mesmo, né? E nesse conceito do cansaço, a tecnologia não ajudou. Então agora o que eu tenho visto acontecer? Vamos voltar para o presencial. Não só no trabalho, uma outra discussão. Você deve trazer alguém aqui para falar de híbrido. Mas o presencial do treinamento, né? As pessoas querem estar junto, eu acho uma oportunidade boa. No fundo, o treinamento é uma oportunidade de celebrar. Mas a gente está usando muito pouco, no fundo, as tecnologias disponíveis para RH, para treinamento e desenvolvimento especificamente, elas são utilizadas de maneira muito simples, assim, né? Eu vejo um grande desafio de gerar engajamento nas plataformas, nos LMS, nos LXPs, de acordo com os nossos clientes, assim, tem um grande desafio. Eu vejo o uso das ferramentas de inteligência artificial não como, eu estou usando muito para escrever o e-mail da convocação. Tem uma coisa que eu adoro, que a gente chama de erro do tipo 2, que é resolver com precisão o problema errado. O teu problema não é que o texto da convocação de treinamento é ruim, o problema é que você convoca, em vez de convidar. Já está errado aí. Então, assim, o uso da tecnologia eu acho que ela tem dois layers, né? 2 camadas, né? Uma camada é para ajudar você a fazer o que você faz. Eu vou falar o que eu vivi semana passada. A gente estava desenhando um off-site, né, um desses eventos para liderança. A gente faz isso e tem uma expectativa muito grande de que a gente faça com muita inovação. A gente critica a maneira tradicional, então tem um pouco de, bom, e aí, me mostra o que você faz, né? E a gente estava desenhando e estava super bacana. A gente olhou e falou assim, tá quase, né? Colocou o ChatGPT na conversa. Falou assim, olha, esse é o programa, sempre com a preocupação de não citar nenhum dado de empresa, assim, tem uma questão de... É mais de que LGPD, é de dados mesmo, esse dado vai para a vida, né? Então, tirando os dados que não eram relevantes, a gente escreveu, explicou a situação, jogou o nosso programa, mencionou fontes de banco de dados de atividades abertas, assim, o que você me sugere? E a sugestão foi ótima. O ChatGPT é uma ferramenta muito mais de raciocínio, né? Eu vejo a HultEF tem um trabalho maravilhoso. Eu tive a graça e a honra de ser convidado para conhecer o estúdio deles para fazer aula de inglês, que é uma coisa também tela, né? E eles usam um fundo verde, tem um material, um método específico que cria a situação específica da aula. Então, você está tendo aula no aeroporto, vira um aeroporto com barulho de aeroporto e a pessoa... Teu cérebro é maravilhoso isso, né? O que eu adoro é que a pessoa que está cuidando desta área, nesse desenvolvimento criativo de learning, a HultEF puxou da indústria de game. Olha só. Esse é um olhar criativo, inovador para reinventar. Esse é um bom uso de tecnologia. É uma tecnologia relativamente
ela não é simples, mas eu acho que ela é mais criativa do que complexa. Na escala, né, que eles têm, empresa global, gigantesca, é complexo fazer isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar nesses dois aspectos, e eu acho que a gente pode fazer. Falando um pouquinho mais só de ChatGPT, eu acho que assim, não, agora eu posso pegar um artigo e ler um resumo e em um parágrafo eu leio o artigo. Cara, a experiência não é a mesma. Você pode pegar a informação. E eu faço isso com artigos longos, eu faço perguntas específicas. Mas a experiência de aprendizado, ela ainda requer reflexão, ela ainda requer introspecção, ela ainda requer tempo. Então, é um caminho que a gente está trilhando. Acho que tem muita gente fazendo coisa bacana, mas acho que podia ser mais rápido. A impressão que eu tenho é que a gente podia acelerar. Que é um caminho desafiador, né? Porque as redes sociais, os estudos apontam que diminuem a nossa capacidade de concentração e de reflexão, né? Você sabe que eu tive com um grupo de uma empresa, de uma rede de drogarias, e conversando, um trabalho que a gente faz, que é um sprint de aprendizagem, uma learning sprint. São 6 encontros para desenvolver a capacidade de você aprender de maneira autodirigida. Isso são um grupo de 10 pessoas, e eu estava fazendo um grupo, e a gente começou a falar desse assunto, e as pessoas falaram assim, putz, eu tô deletando aplicativos do meu telefone. Eu acho que a gente está chegando, a impressão que eu tenho, uma perspectiva muito pequena. Tenho 3 filhos, você sabe, 10, 12, 13, então tem essa dificuldade. Mas eu vejo me atrapalhando, me tomando horas se eu não prestar atenção. Eu presto bastante atenção nisso. Porque, enfim, o tempo seja de escrever para revista, seja de pesquisar, eu preciso de tempo, né? E eu acho que essa falta de... dopamina, tudo já foi falado, mas essa falta de capacidade da gente ler um texto longo, mais complexo, é algo muito preocupante. E é algo que diz respeito a cada um de nós, né? Eu tenho controle das horas dos meus filhos, todo mundo está embaixo da minha conta aqui no celular, mas indo para a escola, eles não podem usar celular. 0. O que me chamou mais atenção é que eles não reclamaram. Que bom. Eu acho que eles sacaram que, efetivamente, você ficar vendo TikTok ou Instagram, pequenos vídeos de 5, 10 segundos, e aí chegar e olhar uma história ou de física, tipo, não vai rolar. Você me chamou a atenção. E uma última historinha, para corroborar o que você falou, para concordar com o que você falou, eu escutei uma história que eu achei linda, desse grupo do Learning Sprint, que durante essa falta de energia que teve aqui em São Paulo, uma das participantes falou assim, aí a gente ficou sem internet, sem celular. Eu moro com a minha mãe e com a minha avó. Foram 2 dias de muita relacionamento que a gente não tinha. Eu fiquei lendo o livro à luz de vela. E eu falei, e depois, né? Todo esperançoso. Eu falei, depois voltou a internet, voltou a vida como ela é. Mas eu achei quase poético uma relação das 3 vivendo junto numa casa. Talvez seja mais inspiração da minha cabeça do que realmente aconteceu, mas ela me descreveu assim, e eu traduzi assim, de uma vida sem internet, sem rede social, traz algumas outras coisas que são importantes, né? Eu brinco que a gente tinha que ter nos treinamentos um leitor do ângulo da cabeça, assim, ó. Se a pessoa está com um ângulo de 45 graus para baixo, ela não está prestando atenção, ela está com o celular no colo, olhando. Então, mesmo para aprendizagem especificamente, não ajuda durante o treinamento, esse tipo de coisa. É uma baita ferramenta. Eu acho que parte do motivo pelo qual o lifelong learning agora é uma realidade, que é dos anos 70, você sabe? É uma realidade agora, é porque a gente tem acesso a conteúdo, pessoas num device barato, numa internet que é praticamente ilimitada. Na palma da mão. Na palma da mão. Então, é muito relevante, mas trouxe essa questão que você trouxe, esse ponto que você abordou agora. Quais desafios que você vê na implementação de uma cultura de aprendizagem continuada do RH e também como superar esses desafios? Boa. Cultura de aprendizagem
do que a gente está falando quando a gente fala de cultura de aprendizagem? Basicamente da maneira como as pessoas reagem aos estímulos recebidos e compartilhados pelo grupo em relação à aprendizagem e à educação. A gente separa a aprendizagem e a educação, porque a aprendizagem está mais vinculada ao que você faz no dia a dia, educação é mais aprendizado formal. Então, isso é aprendizado. Cultura de aprendizado contínuo, quando a gente bota essa característica aqui, ela quer dizer que, putz, todo dia eu tenho oportunidade de aprender nessa empresa. O RH, o desafio na empresa como um todo já é gigantesco, né? O desafio na empresa como um todo de cultura de aprendizagem é uma busca muito grande, mas ela envolve várias coisas. A gente tem um mapeado de 9 aspectos que impactam na cultura de aprendizagem, mas os que a gente pode agir mais como é que eu crio uma narrativa do que é aprender? Porque se eu não falo o que aprender é você trocar, conversar, ter tempo, você acha que aprender é só fazer treinamento. Como é que você reestrutura a lógica de T&D? Como é que você repensa o papel da liderança? Como é que você estimula o aprendizado que acontece no dia a dia? E como é que você estimula o aprendizado autônomo? São 5 aspectos. Na área de RH, eu acho que a primeira coisa é tempo. Eu vejo muito... vamos fazer um programa para quem cuida das pessoas. Eu vejo muito poucas ações estruturadas de desenvolvimento. E aí, eu adoro a gente criar um RH Lab, um laboratório de RH para as pessoas, para convidarem. A Algar fez uma coisa muito bacana. A Thaís, ela cuida lá da parte de cultura e cultura de aprendizagem da Algar, da Universidade Corporativa, que é do grupo, né? Eles têm verticais específicas. E ela simplesmente... na verdade, ela fez um curso com a gente e ela conheceu um monte de gente bacana no curso. E chamou essas pessoas para bater, que deu um nome bonito, eu não lembro o nome, Papo com RH, não lembro. E fazia um call quinzenal, trazendo o que você está fazendo nessa empresa. Então, assim, ter um processo estruturado de formação que não seja, a cada 3 anos a gente faz um programa, mas uma busca contínua. A gente tem que formalizar essas iniciativas informais. Então, a primeira coisa eu acho que é essa. A segunda, eu acho que é um pouco de trazer gente diferente. Na Nove, a gente tem 15 pessoas hoje. Uma veio de RH. Puro sangue, olha assim. só. Então, você tem designer, você tem design de experiência, você tem gente que trabalhou em empresas em outras áreas. Isso não quer dizer que a gente não precisaria mais. É uma coincidência dessa situação. Então tem uma coisa, quando a gente traz, por exemplo, eu sei que a Vale, na área de aprendizagem, tem um designer trabalhando lá. E esse designer, mais do que fazer o material ficar bonito, é um olhar diferente, né? Uhum. E eu acho que, especialmente nas BPs, tem uma demanda específica de formação e negócio, e tem muita informação, e quase que elas poderiam ajudar também as áreas especialistas numa troca maior. Então, eu acho que assim, é um olhar que não é um olhar de vou criar um evento, vou chamar 3 consultorias e vou fazer um programa, mas como é que eu vou criar um processo? A gente fala muito cultura de aprendizagem, não é projeto, é processo. Eu vou criar um processo que me permita estar aberto, ter tempo e energia para fazer essa busca constante e que faça isso de maneira direcionada aos desafios que a gente vai enfrentar naquele ano. A gente está fazendo um monte agora de pequenas reuniões, workshops de 1, 2 dias, para planejar o ano que vem. Esse exercício por si só, e dá para fazer com ou sem consultoria, você parar e colocar e pensar o que você vai fazer, e questionar o que você vai fazer, de novo, independente de qual que é a tua área de especialidade dentro do RH, acho que a pergunta que eu faria, assim, como a tecnologia, especificamente a inteligência artificial, vai impactar a minha... Não importa, remuneração, DHO, não importa a área, seleção, acho que talvez um dos maiores impactos faz esse exercício. Alguém da tua área ali vai ter mais conhecimento, se for uma empresa grande, se for uma empresa menor, às vezes é fora da área, faz esse exercício e pensa, bom, qual que é o impacto e o que eu quero fazer? Isso por si só é aprendizado. Uhum. E tempo, né? As pessoas estão exaustas, como a gente já falou, a grande queixa de 100% dos projetos que a gente faz projetos com grandes empresas sempre, a gente entrevista bastante gente, 100% das pessoas eu não tenho tempo para aprender. Então, acho que o RH, organizando esses fatores, consegue fazer isso. E acho que vocês têm dentro de casa a capacidade de fazer isso, né? Experimentar de uma maneira mais livre é uma ótima... Por isso que eu chamo de laboratório. É uma ótima maneira de falar assim, putz, funcionou.
Deixa eu fazer um programa mais estruturado disso. Uhum. Mas não sempre foi assim, das pessoas não terem tempo para aprender? Ou assim, acho que antigamente não se dava tanta importância à aprendizagem dentro das empresas. Agora que se dá cada vez mais, você diz, pô, as pessoas estão exaustas, não tem tempo para aprender. Mas elas já estiveram não exaustas? Eu acho que elas estavam menos exaustas. Eu acho que tem dois elementos, e eu não tenho dado para isso, é uma suposição. Uma questão de rede social, ela chupou os tempos livres assim que a gente tinha, e aí você tá... E no fundo, assim, eu brinco, né, que rede social é uma chupeta do cérebro. Você tá meio cansado, você vai lá, e aí, que gostoso, vi, dei uma risada, vi uma viagem de alguém, sei lá. E tá tudo bem. Ou séries. Eu acho que a gente tem muito mais opção de entretenimento, esse tempo era um tempo que você ficava um pouco mais no aprendizado, né? E eu acho que tem uma mudança dentro das empresas. Eu acho que a gente está vivendo... É um bom tema para uma matéria. Daí você vai me contar, eu vou ler e vocês me contam. Mas acho que a gente está vivendo uma síndrome de reuniões, assim. Eu escrevi no meu artigo na revista que essa coisa da gente ter 3, 4 reuniões ao mesmo tempo, e o sistema permitir isso, né? Você tem um sistema de agendamento que, se você está ocupado, eu desconsidero isso e falo, te convido para uma outra reunião, e depois para uma outra. Primeiro, eu chamo no artigo, é uma grande mentira corporativa, né? Porque a pessoa não estará em 3 reuniões. Então, assim, a gente deixa um sistema funcionando para uma situação que ela não... Você até podia falar assim, olha, sei que você está ocupado, opte. Mas não, a gente vai enfiando reunião. Então eu acho que tem um ethos do trabalho agora que ele está mais ocupando tempo, ocupando espaço. Tem um livro antigo do Jason Fried que chama Rework, Retrabalhe, sei lá como ele foi traduzido, ou Retrabalho. O cara chama Jason Fried, F-R-I-E-D, ou Fried, não sei como fala. E ele tem uma empresa chamada Basecamp, 37 sinais. 37 signals, eu acho. Também o número não tem dúvida. Mas, enfim, vocês procuram aí. E ele fala que o esquema da empresa dele, né? Ele dificultava a reunião o máximo que ele pudesse. Ele falava que dá para resolver muita coisa assíncrona. E ele falava que o ambiente de trabalho deveria ser um ambiente de uma biblioteca. Especialmente lá tinha muita gente programando ou criando, que você foi contratado para você fazer, pensar. E hoje a gente fala muito o tempo todo, essa coisa, putz, 5 horas, acabou a reunião, eu vou começar a trabalhar. Acho que isso é uma mudança radical, que acho que impacta em cansaço, impacta na vontade, na necessidade de aprender. A gente, efetivamente, por motivos não relevantes, eu quero participar da reunião por ego, porque eu quero dar meu pitaco, porque eu não sei que eu preciso aparecer para tal pessoa. Acho que um grande número das reuniões, não vou chutar um número aqui, a pessoa vai sem necessidade. Ou pior, sem estar presente. Então, isso me parece que mudou. Você não conseguia estar numa reunião presencial em 2 ao mesmo tempo. Uhum. E tem uma coisa, eu vejo, tomara que esse podcast sirva para isso, a Radiocast como um todo, nessa série, que, putz, quando a gente começa a ir para um lado e para o outro, tem muita gente que prefere escutar um podcast ou um audiolivro durante o translado, né? A gente está começando a voltar a isso, então talvez esse seja um momento, assim. A minha esposa fala que ela vai pegar o carro e é mais de 25 minutos, daí é podcast que ela vai ouvir. Então a gente começa a ter um tempo de respiro, porque sem o transporte, e eu sou, enfim, acho que na realidade de cada empresa, mas eu acho o trabalho híbrido um bom caminho, né? E eu acho que esse lado ruim é que você tem o tempo, né, de deslocamento, mas o lado bom é que então de aproveitar esse tempo para tentar dar uma desligada mesmo, assim. Coincidentemente, a primeira entrevista com o CEO que eu fiz depois que eu assumi a editoria da Você RH, foi com o novo CEO da Volkswagen. E uma coisa que ele gostou de enfatizar na entrevista foi que ele quer fazer menos reuniões para ter mais ação, e ele é um entusiasta também da aprendizagem. Que bacana. Legal, né? Bacana. Eu vou procurar a entrevista, não vi.
Tá bom, eu te passo depois o link, assim. Bacana. Conrado, hoje a gente é um consenso entre os especialistas, e a gente fala muito isso na revista também, de que o RH precisa ser mais estratégico. Como que você vê essa capacitação continuada, tornando líderes mais eficazes e inclusivos também nas organizações? Boa. Eu falei agora há pouco, né? Essa vontade de assumir um papel estratégico é uma coisa eterna, né? Do RH. Eu acho uma busca interessante e acho que talvez seja um bom momento agora. Efetivamente, a questão humana na empresa, parece que quanto mais tecnologia entra, mais a questão humana é relevante. De saúde mental, de diversidade e inclusão, todos os aspectos relacionados ao ESG. As grandes empresas têm uma responsabilidade muito grande. Um dos desafios da ONU é lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida. Na nossa visão, na Novo, isso vai acontecer muito por meio das empresas. Porque quem consegue oferecer ações de aprendizagem de maneira estruturadas para a sociedade, o Sistema S, preciso reconhecer, faz um excepcional trabalho, e as empresas, muitas vezes de maneira conjunta, né? Então, até na sociedade, o RH tem uma influência mais que na empresa, né? Eu acho, e tem um material que eu adoro, uma colinha aqui, uma consultoria que chama Head Thread, T-H-R-E-A-D, tem uma sócia, chama Dani Johnson, ela trabalhou em várias empresas de pesquisa, é uma pessoa que eu adoro como visão de RH e tecnologia. E ela fala de algumas habilidades, alguns pontos cegos que a gente tem no RH que precisa mudar. Então, desde conhecimento de negócio até conhecimento específico da tua função, assim, putz, o que você está fazendo, o processo de seleção é mais específico, o desenho de cargo é o melhor que tem, assim, esse upskilling contínuo, né, essa requalificação contínua nos temas. Conhecimento de negócio em profundidade, conhecimento de comportamento humano, conhecimento de design de experiência. Eu brinco, assim, a gente é meio parecido no RH, assim, tem uma expectativa, as pessoas brincam com a maneira como a gente muitas vezes assume um papel que ele não é verdadeiro com a situação. Não, pessoal, tá tudo bem aqui, a gente precisa... Não tá tudo bem aqui. Então, assumir o papel estratégico, eu acho que tem a ver com falar para o C-level as coisas que precisam ser faladas e deixar muito claro que a longevidade e a produtividade da empresa, elas estão diretamente relacionadas a você ter um ambiente saudável, a você ter um ambiente onde as pessoas têm vontade de ir, a você ter um ambiente onde as pessoas se sentem aprendendo o tempo todo. A liderança tem um papel fundamental nisso. Na pesquisa da Gallup, que eu citei agora no começo, você tem, como eu falei, né, se a pessoa trabalha em casa ou se a pessoa trabalha mais de casa ou mais a empresa, não faz diferença no seu engajamento. O que faz a diferença? A gestão. Putz, esse ambiente aqui é um ambiente gostoso, né? Obviamente tem outros aspectos, justiça, remuneração, esse tipo de coisa. Então, assumir o papel estratégico, mais uma vez, eu acho que esse é o momento, mas tem a ver com uma mudança de postura para um olhar mais estratégico mesmo. Assim. Um olhar que ajude a empresa não só a chegar nas estratégias, mas construir as estratégicas. Então é isso. A gente fala de estratégia, a gente fala, enfim, dessa busca de 20 anos, assumir um novo papel. Acho que vai vir muita gente de fora da área de RH, em todos os níveis, e acho isso positivo. Eu acho que isso é um caminho natural, dada a importância e a relevância que a área está ganhando. Como as novas tendências de gestão de pessoas estão influenciando nas práticas do RH do dia a dia agora? A pergunta principal é que novas tendências, né? No fundo, a gente tem um efeito manada grande, né? Isso no mercado todo, não é só RH, não, né? É a sociedade como um todo, né? Então, a gente tem um foco em ESG muito grande, muito importante. Acho que isso dá uma relevância para a gente. A gente tem um foco em saúde mental que é absolutamente
é importante. A gente tem um foco em diversidade, que é absolutamente importante. A necessidade de aprendizado contínuo é interessante, né? Porque, como eu te falei, você tenta aprendizado ao longo da vida, lifelong learning, mas e a gente tem áreas de treinamento, 60, tinha Crotonville, da GE, a famosa Universidade Corporativa, né? Eu acho que tem uma aproximação do que acontece na sociedade, do que acontece na empresa. Eu acho que a pessoa se sente cada vez mais à vontade de estar presente na empresa. Eu acho que com as redes sociais a gente teve um olhar muito mais amplo de sociedade, e isso vem para dentro da empresa. Então, dando exemplo na minha área de treinamento, está na moda fazer imersões fora da empresa. Então, várias grandes empresas oferecem imersões de 2, 3 dias, enfim. Dentro da empresa começou não, vamos fazer imersão também? Então, tem uma troca, né? Acho que o ambiente está muito mais aberto para essa troca. Então, as tendências, as grandes tendências de gestão de pessoas, elas estão meio diluídas em tendências da sociedade. O papel da liderança, num mundo cada vez menos hierarquizado, é uma baita discussão. Agora, você pega os indicadores, uma boa liderança ainda é fundamental para o sucesso da empresa, para a cultura. Então, eu vejo isso de maneira mais fluida mesmo, assim. Eu acho que é muito mais, aquela palavra Zeitgeist, né? Zeitgeist, o espírito do tempo, é muito mais estar conectado com o que está acontecendo. E sacar quando o que a gente está fazendo como RH, a gente faz só porque a gente sempre fez. Eu brinco, eu tenho um sketch de abertura de treinamento. Assim, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Conrado, eu sou do RH, estou muito feliz que vocês estejam aqui. A gente fez esse treinamento com muito carinho, queria agradecer a pessoa A e a pessoa B que fez esse desenho, mas queria muito que vocês estivessem aqui. É um presente que a gente está dando para vocês. Desliga o celular e aproveita. Tipo, faz 20 anos que a abertura de treinamento é assim. Então, assim, parar para pensar, e talvez criatividade seja a habilidade principal, né, o skill principal. Como é que eu crio uma abertura diferente? Como é que eu crio um convite muito diferente? Como é que eu crio um ambiente, de novo, estou no meu mundo da aprendizagem, diferente? Quando a gente faz cultura de aprendizagem, é só sobre criatividade. E às vezes um olhar maior, mais fácil, é a gente pegar o que a gente faz no RH e falar assim, como é que está acontecendo no mundo, como é que está acontecendo em outras áreas da empresa? E começar a mapear e ter uma conversa maior, né? A gente tem uma sociedade mudando e a gente pode se aproveitar disso, né? Tem uma questão, isso para todas as áreas da empresa. Algumas áreas, marketing, não consegue mais fazer a mesma coisa. A RH ainda consegue fazer a mesma coisa. É que, a gente tem, né, uma cadeia de valor de operação tão gostosinha, tão estruturada. Eu pego a vaga, eu desenho, eu falo com consultoria. Eu pego a necessidade de aprendizagem, eu contrato alguém internamente. Eu tenho uma cadeia de valor que eu preciso modificar a maneira como eu opero para trazer inovação, para trazer um novo olhar. E a gente não tem referência. Esse é um pouco o desespero. Eu sei como eu fazia, eu sei que não funciona, mas eu não sei como fazer. E se eu não consigo fazer essa busca, eu tenho que criar, eu tenho que fazer um benchmark louco, eu preciso estar presente em eventos. Eu acho que todo RH, se possível, deveria participar de eventos no Brasil e fora do Brasil. Na área de RH e fora da área de RH. A gente tem esse monte de curso no Instagram e curso para vender curso, de como fazer curso, aquela loucura. Mas tem chama técnica, fórmula de lançamento, tem uma técnica de marketing digital por trás. Questionável em muitos casos, mas enfim, efetiva em muitos outros. Será que a gente não pode pegar esse olhar do marketing digital e trazer para a maneira como a gente envolve as pessoas num programa de treinamento? Certeza que pode. Gente, mandar um vídeo de uma diretora, de um diretor, de uma CEO, de um CEO para o treinamento, já deu. As pessoas já entenderam que vai receber esse vídeo. Eu uso um pouquinho também, mas a gente tem que fazer coisas diferentes, assim, fazer as mesmas coisas sempre. As pessoas, isso é uma coisa nova também, eu acho. As pessoas se cansam mais rapidamente das inovações. Pílulas, você manda pílulas, começa a mandar no WhatsApp, na sexta ninguém abre mais. Então a gente vai ter um processo de mudança constante, daí a necessidade do aprendizado contínuo. A gente vai ter que se reinventar o tempo todo, e isso cansa. E aí
na pim-pim mágico é a tecnologia, especialmente a inteligência artificial, ajudando nesse processo criativo de execução. Aí a gente consegue reinventar o tempo todo. Mas tem que ter gente que curte esse processo. E tem que ter gente que consegue implementá-lo com precisão, enfim. Estamos falando aqui de aprendizado contínuo e você escreveu um livro, Lifelong Learners. Queria saber como que foi para você a repercussão desse livro, o que te trouxe assim de como as pessoas receberam. Glória e fortuna. Mentira. Mentira. O livro trouxe... O livro o impacto foi muito maior, vendeu muito mais, virou best-seller, tá? Acho que está na 7ª reimpressão. Eu acho que dei um pouco de sorte. Meu doutorado, que abordou Lifelong Learning, doutorado foi em aprendizado autodirigido, informal, mas a base dele foi Lifelong Learning, foi em 2009 que eu comecei a escrever. E eu acho que o livro foi lançado num momento que o mundo voltou a falar de Lifelong Learning de uma maneira muito forte. Então, tem um pouquinho de sorte. Eu comecei a escrever, sei lá, durante a pandemia, a editora veio falar comigo, a Roseli, e me desafiou loucamente a fazer o livro. Eu falei assim, como é que você não tem um livro? Então, acho que os ganhos... Então, teve um ganho muito grande, obviamente, de exposição, mas especialmente de exposição fora do mundo do RH. Tem um monte de gente de diversos lugares, de diversas profissões que entram em contato, agradecendo um convite para reolhar sobre a própria necessidade de aprendizado. Acho que isso é muito legal. E você sabe, tanto quanto eu, que o processo de escrita de um livro, putz, é uma grande terapia. Eu sinto... Quando eu fiz meu mestrado, quando eu fiz meu doutorado e no livro, eu tenho um momento, um mood, assim, eu crio um ambiente quase que psicológico de escrita, de pesquisa muito intenso, que eu adoro. Então, o livro me ajuda também, assim. Tem um pouquinho de dor também aí, né? Tem um pouquinho de dor. Tem um pouquinho de dor. E sabe que eu fazia uma coisa? Eu tinha umas metas de palavras por dia. E aí eu escrevia um pouco à mão e depois reescrevia, e a dor principal para mim foi achar o tom. Eu mandei para uns amigos o primeiro capítulo, falei assim, cara, a hora eu vejo um doutorando meio profundo, chato, a hora eu vejo o consultor mais animado, a hora eu vejo você, que é o cara que eu conheço, vocês precisam conversar entre vocês. Então, para mim, a dor foi muito de achar, e a dor é do prazo mesmo, assim, né? Que se não botar prazo pra gente, a gente vai, né? Então, eu tinha um aplicativo específico para escritor que eu publicava, e eu vejo que as pessoas falam, no fundo, acho que o conteúdo, eu tenho baita orgulho dele, tem muita referência biográfica, eu sou um cara de estudo da ciência, mas as pessoas falam do jeito, falam da forma. Então, o que eu queria era muito isso, que fosse um livro gostoso de ler. Eu acho que a gente desvincula prazer e aprendizado, e isso tem que estar absolutamente vinculado. Absolutamente vinculado. Então, assim, você tem que estar 7 horas, você vai para a escola, você faz a prova, depois faz o TCC. Você tem um sofrimento vinculado ao aprender. E acho que o aprendizado ele é mais impactado quando a gente fala assim, caraca, eu não queria parar de fazer o que eu estou fazendo, a tal da motivação intrínseca, enfim. E acho que essa é uma desconstrução. Então, quando o livro passa, as pessoas falam, nossa, maratonei seu livro, eu tenho um baita orgulho, assim. Muito obrigado, Conrado. Queria agradecer demais tua presença, assim, seu tempo aqui e esse compartilhamento aí de conhecimento que você deu aí pra gente e para os leitores e espectadores da Você RH. Eu agradeço demais, adoro, acho bárbaro o trabalho que você está fazendo. Quando você assumiu, desejei muita sorte. Acho que a gente precisa fazer com que a revista informe, mas desconstrua também a maneira como a gente faz o RH. A gente é muito importante, tem um mercado com muita gente boa. Obrigado demais pelo convite. Este episódio foi um oferecimento de Bis e Visa. E eu convido você a ver as nossas outras entrevistas no Spotify e no YouTube da Você RH. Muito obrigado.